Gente, eu queria falar hoje sobre a chamada de Deus. Como que foi, Fran? Como que você ficou sabendo que você ia pregar? Gente, quando eu era criança, eu sempre achei que eu ia ser cantora. A Maísa era cantora, minha querida. Cantora. E eu eu amava cantar na igreja. Gente, meu pai até me xingava, porque na época, que eu só tenho 30 anos, a gente usava aquele som com CD. Gente, na época, assim, a gente não tinha tanta condição de ter dinheiro pra comprar um CD, né? Era muito caro. Pelo menos pra nós, né? E assim, e aí eu sempre gostei de cantar na igreja e tal. Cheguei a fazer uma dupla com a filha do pastor, na Assembleia de Deus lá, de Mateus Leme. E aí foi assim. Eu achando era meu chamado e tal. Só que, assim, gente, depois que eu casei com meu esposo, é óbvio, né, com meu esposo, ele é uma pessoa que lê muito a palavra. E aí eu comecei a ter mais, assim, mais vontade de ler a palavra de Deus. E eu comecei a ler, e começou a surgir, através da leitura, o desejo de pregar a palavra. Só que, assim, eu acho que todo cristão deve passar por isso. Mas, assim, qual que é o meu chamado, então? Porque até então eu achei que era ser ministra, eu achava que eu ia ser cantora, que eu ia ter CD gravado, gente. Mas aí Deus falou assim, não é isso o seu chamado. E aí eu comecei a estudar a Bíblia e tal. E aí eu falei, vou estudar um texto e quando eu ganhar a oportunidade, eu vou tentar explicar esse texto. Aí eu lembro, gente, que a primeira vez que eu expliquei um texto, eu lembro que foi até Êxodo. Se eu não me engano, foi o capítulo 20. Aí eu lembro que a esposa do pastor até falou, ai Fran, eu não sabia que você tinha jeito pra isso. Beleza. Gente, só que os anos foram passando. E aí eu ainda assistia, achando que era questão de louvor. Beleza. Só que aí, sabe quando você vai cantar, assim, vou deixar a parte, eu acho que eu canto bem. Só que assim, eu colocava o playback, eu não sei, gente, o que acontecia. Que eu tava num tom, playback em outro, eu não sei por quê. Eu não sou uma pessoa desafinada, eu canto normal. Só que quando eu ia colocar CD, sempre, eu não sei o que acontecia que dava esse problema. Com isso, eu comecei a ficar muito triste. Falei, nossa, aquela dificuldade. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E nisso, o tempo foi passando e eu continuei estudando. E aí eu comecei a pedir a Deus para me mostrar, a Deus, qual que é o meu chamado, o que o Senhor quer que eu faça e tal. Eu comecei a pedir, gente, demorou, viu? Eu confesso para vocês que, assim, eu tenho 30 anos, eu tive uma resposta mesmo há 3 anos atrás. Que Deus usou um pastor para falar para eu estudar teologia, para eu estudar a palavra. Depois passou um tempo, não foi nem um ano, Deus usou outro pastor para falar que eu ia pregar a palavra. Então, assim, gente, é muito bom quando tem uma confirmação de Deus sobre aquilo que sobre a questão da nossa chamada, né? Enfim, então é isso. Foi assim, Deus usou as pessoas para falar que era aquilo que era realmente a minha chamada. Não que eu não posso cantar, né? Eu gosto de cantar ruim da harpa, por exemplo. Mas, assim, a minha chamada mesmo foi essa. Então, essa foi a forma que Deus confirmou a chamada, né? Qual que era aquilo que Ele tinha falado pra mim. Então, foi assim. Conta aqui nos comentários como que foi pra você, se você já teve essa resposta, como que você descobriu, se foi através de uma profecia, ou você teve aquela certeza no seu coração sobre a sua chamada. Conta aqui pra mim como que foi. Um beijo.